Pastora Yula, o Weber está viajando hoje, irmão. Aí hoje a pastora Yula vai pregar para nós. Quem tem fome de Deus aí? Quem tem fome e sede? A unção não está em quem prega. Aprenda isso. A unção está na fome de quem almeja receber da palavra. Hebreus 4:2 fala isso. A fome não está na pessoa que está falando. A unção não está aqui, está aí. Então é você que libera, é você que arranca e extrai. Então nessa noite a Yula vai segurar o microfone, porque o poderoso nosso Espírito Santo vai pregar para nós. Amém? Glória a Deus. Yula, segura bem o microfone, mulher. Deixa o Cordeiro de Deus que venceu todas as coisas só soprar, porque a igreja do Senhor Jesus vai triunfar em todas as coisas, em nome de Jesus. Cutuca nesse irmão e diga: beba tudo, coma tudo que é de Deus. Amém? Um abraço bem molhado do Hudson. Boa noite, amados. Glória a Deus por estar aqui. Glória a Deus por essa oportunidade. E ainda que a gente pense que foi homens, né, que pediu que eu estivesse aqui, mas não foi. Foi o próprio Espírito. Porque nada se move se não for da vontade do Espírito. E na minha vida é assim. Nada se move se não for na vontade do Espírito. Amém? Porque eu posso falhar, mas Ele jamais falha. Eu falho, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim jamais falha. E eu tenho estado agarrada com Ele nessa caminhada. E Ele jamais tem me deixado envergonhar. Amém? Aqui quando eu cheguei, o Senhor me deu uma palavra que está lá em Malaquias. E foi tão tremendo porque o Hudson já veio aqui com o fogo dele. Pôr fogo aqui nesse altar para que eu já viesse incendiada pelo Espírito. Porque o Hudson, ele tem essa ferramenta que o Senhor entregou para ele, que é essa ferramenta de nos incendiar com a presença do Espírito. E eu fico maravilhada com essa multiforma, né, sabedoria do Espírito, que age de todas as formas nas pessoas de maneira diferente. Esse é o Espírito Santo de Deus. Está lá em Malaquias. Antes de eu dar a palavra, eu quero falar isso aqui com vocês, porque foi muito forte e o Hudson ainda falou disso aqui. Fala Malaquias 17:18, que diz assim: o Senhor dos exércitos, é Malaquias 3, 17, 18. O Senhor dos exércitos de anjos disse: eles são meus, todos meus. Eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra. E vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz. Entre servir o eterno e não servir. E nesses dias o Espírito tem me dito isso. Que aqueles que andam no Espírito, aqueles que verdadeiramente carregam o Espírito Santo de Deus, tem uma marca. Nós temos uma marca que nos faz diferentes. Nós temos a marca que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. E isso faz de nós diferentes. Não adianta tentar apagar essa luz que está em nós. Não adianta. Por mais que você tente, por mais que outros tentem sobre a sua vida, mas não adianta. Você carrega o Espírito Santo de Deus. E a palavra diz aqui que você é diferente daquele que não serve, daquele que não ama, daquele que não é considerado, né, filho de Deus. Amém? Queria pedir que vocês abrissem lá em Atos. Atos 27. A tempestade no mar. Sim. Eu vou pedir aqui para ela. Ontem, quem das mulheres não esteve aqui conosco no café comemorativo Quinta delas, perdeu. Porque tem sido uma bênção. Mas como o Senhor é bom, a gente vai passar, ela vai passar e deixando uma lembrancinha maravilhosa, um mimo que a nossa irmã Kátia mandou lá de Canoas para nós, mandou via aéreo só para o café do Quinta delas ontem. E eu queria que você recebesse essa pequena lembrança dessa mulher que tão amada, que de alguma forma quis participar ontem do nosso chá. E a gente também queria compartilhar isso com você, que mulher que não pôde vir aqui ontem, tá? Essa florzinha que está nos biscoitinhos, ela fez com o intuito de você colocar no seu cabelo, ou um brochinho, alguns são um brochinho que está na roupa. Amém? Esse é o amor de Deus. Essa é a diferença de quem anda no Espírito e de quem não anda. Eu tenho dito que aqueles que são de verdade sabem os que são de mentira. Não tem como.
Aqueles que são de verdade no espírito sabem os que são de mentira. E não tem como você, tentar driblar isso. Vamos lá. Fala assim a palavra. Paulo, esse homem. Assim que os preparativos para a nossa viagem à Itália ficaram prontos, Paulo e outros prisioneiros ficaram sob supervisão de um centurião chamado Júlio, membro de uma tropa de elite. Embarcamos no navio de Atramítio, que ia para Éfeso e para os portos do Ocidente. Aristarco, macedônio de Tessalônia, foi conosco. No dia seguinte, fizemos uma escala em Sidom. Júlio tratou Paulo muito bem. Permitiu que ele desembarcasse e desfrutasse a hospitalidade dos amigos daquela cidade. De volta ao mar, navegamos para o norte, sob a proteção da costa nordeste de Chipre, porque os ventos do oeste nos eram contrários. E então fomos ao longo da costa ocidental até o porto de Mirra. Ali o centurião encontrou um navio egípcio que ia para a Itália e nos transferiu. Enfrentamos mau tempo e descobrimos ser impossível manter o curso. Depois de muitas dificuldades, finalmente chegamos à costa sul da ilha de Creta e atracamos em bons portos. A essa altura, havíamos perdido bastante tempo. Já era começo de outono e dali em diante o clima seria tempestuoso, perigoso demais para a navegação. E Paulo advertiu: a única coisa que consigo ver adiante é um desastre, para a carga e para o navio. Para a carga e para o navio. Sem falar em nós mesmos se navegarmos agora. Mas aquele que não era o melhor porto para passar o inverno, Fênix, pois poucas milhas ali adiante era mais apropriado. O centurião não deu atenção ao conselho de Paulo e permitiu que o capitão do navio e o proprietário da carga o convencessem a tentar chegar ao porto seguinte. Com a chegada de um vento suave do sul, eles levantaram âncora, pensando que teria uma navegação tranquila. Mas tão logo se lançaram ao mar, começou a soprar um vento forte, o perigoso vento nordeste. O navio ficou sem controle como uma folha na tempestade. Passamos rente a uma pequena ilha chamada Clauda. Conseguimos preparar um bote salva-vidas e puxar as velas, mas os bancos de areia nos impediram de chegar mais perto. Só conseguimos evitá-lo porque arriamos as âncoras. No dia seguinte, mais uma vez em alto mar e castigados pela tempestade, lançamos a carga ao mar. No terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Dessa vez, livraram-se das provisões e dos equipamentos. Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas. O vento e as ondas batiam no navio sem piedade e perdemos a esperança de resgate. Nosso apetite por comida e pela vida se foram. Então Paulo foi para o meio do grupo e disse: amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Poderiam ter evitado esta provação. Mas não há como desistir agora. De agora em diante as coisas vão melhorar. Garanto que nenhum de nós vai se perder, ainda que não possa dizer isso sobre esse navio. Ele está condenado. Na noite passada, um anjo de Deus apareceu a mim, um anjo de Deus a quem sirvo, e me disse: não desiste, Paulo. Você ainda estará na presença de César, e todos os que viajam com você também vão se salvar. Portanto, prezados amigos, coragem. Creio que Deus fará exatamente o que prometeu. Mas vamos naufragar perto de alguma ilha. Na 14ª noite, a deriva em algum lugar no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros perceberam que estávamos aproximando da terra. Sondaram o fundo do mar e estávamos a uma profundidade de 36 metros, pouco depois de 27 metros. Temendo a colisão com alguma rocha, lançaram as 4 âncoras e oraram pelo raiar do dia. Alguns marinheiros tentaram fugir do navio, atiraram o bote salva-vidas, fingindo que iam lançar as âncoras da proa. Paulo percebeu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados: se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então os soldados cortaram as cordas do bote salva-vidas e o deixaram cair no mar. Perto do amanhecer, Paulo reuniu a tripulação e passageiros e propôs um jejum. Este é o 14º dia que estamos sem comida. Nenhum de nós comeu nada, mas insistem que comam alguma coisa agora. Vocês vão precisar de força para o resgate que está diante de nós. Garanto que vocês sairão desta sem um sequer arranhão.
Ele partiu o pão, deu graças a Deus e o distribuiu. E todos comeram animados. 276 pessoas. Depois da refeição, estando todos satisfeitos, o navio foi aliviado de seu peso mais uma vez, agora de carga de grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar, mas estavam numa baía com uma bela praia. Decididos a levar o navio para a praia, cortaram as âncoras, soltaram o leme e seguiram o vento. Mas não deu certo. Ainda longe, batemos no Recife e o navio começou a se partir. Os soldados decidiram matar os prisioneiros para que ninguém pudesse escapar a nado. Mas o centurião, determinado a salvar Paulo, os impediu. Ordenou que todos os que sabiam nadar pulassem no mar. Os que não sabiam deveriam se agarrar a alguma prancha. E todos conseguiram chegar à praia. Amém? Eu amo quando o Senhor fala com barcos, com água. Quando o Espírito Santo do Senhor nos leva a meditar sobre a questão de navegar. De estar em mar aberto. E não foi diferente com Paulo, esse homem que verdadeiramente andava no Espírito. Tanto andava pelo Espírito que venceu todas as batalhas que teve na sua frente. Porque o Senhor antecipava a ele todas as coisas que iam acontecer. E não foi diferente neste navio no qual Paulo se encontrava preso. Paulo era um prisioneiro no meio de mais uns outros prisioneiros. E eu fico maravilhada pensando em como Jesus era fiel na fé que Paulo tinha nele. Paulo tinha uma fé, e essa palavra mostra, porque o navio já estava condenado. A palavra diz que ainda que o barco afundasse, mas nenhuma das pessoas que estavam ali afundaria. Assim a gente crê e vê que verdadeiramente o que vale para Jesus não são coisas, são pessoas. Jesus não está preocupado com estruturas. Jesus não está preocupado com estratégias humanas, com velhas estruturas. Esse barco diz para nós sobre velhas estruturas que eu e você temos tentado manter de pé. Esse barco no qual Jesus se refere aqui, nessa tempestade, é o barco chamado eu e você, no qual Deus tem trabalhado de dentro para fora. No qual o Espírito Santo tem fundamentado coisas eternas dentro de nós. E que ainda que esse corpo exterior pereça, o interior crescerá cada vez mais. Porque nós estamos firmados numa palavra, nós estamos crendo num sobrenatural e não em algo natural. Essa semana eu falava com o Heber, o Espírito Santo falou comigo sobre revelação. E o Espírito Santo me disse, Ula, os fundamentos de uma revelação não mudam. Mas essa revelação, ela se desenvolve ao longo do tempo. Ela vai se desenvolvendo. E a partir do momento que essa revelação, ela se desenvolve, as velhas estruturas não conseguem mais alcançar as novas coisas que essa revelação vai trazer. Quando um barco está prestes a afundar, quando uma situação dessa é manifesta da forma como foi aqui, a primeira coisa que as pessoas querem é pular do barco. É tão mais fácil pular do barco do que continuar no barco. Ainda que o Senhor fale, ainda que o barco afunde, ainda que as velhas estruturas caiam, mas nenhum de vocês que permanecerem firmes, na persistência, crendo na minha palavra de fé, vão sofrer dano algum. Talvez você hoje esteja passando por uma situação na qual você tem que tomar uma decisão. Eu quero dizer para você que não tome essa decisão baseada nas suas emoções, nos seus medos, no medo de talvez naufragar. Ainda que o Senhor te leve para lugares escuros e lugares de tempestades fortes. Mas continue andando nessa palavra na qual o Senhor te deu. Não retroceda naquilo que o Senhor falou para você até aqui. Porque se Ele falou para você até aqui, Ele vai te levar no lugar aonde Ele te prometeu. E aquilo que Ele te prometeu vai acontecer. Porque o Espírito Santo não falha. O mesmo Espírito que andava com Paulo é o mesmo Espírito que está conosco. É o mesmo Espírito que estava nele. É o mesmo Espírito que está sobre esta igreja, sobre esta visão.
Ainda que as velhas estruturas aparentemente estejam sendo acabadas, destruídas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor tem algo novo a fazer neste lugar. O Senhor tem algo novo a levantar aqui. E ainda que você seja talvez um desses marinheiros que fala assim, tomara que afunda. Porque tem desses, viu? Dentro do barco também tem esses. Dentro do mar tem todo tipo de marinheiro. Tem aqueles que, como Paulo, jejuam para que o Senhor venha com seu poder. Tem aqueles que ficam só de longe dizendo, tomara que esse barco afunde. Mas eu quero dizer para vocês, há uma força soberana, há um poder soberano. Como foi dito aqui nesse púlpito hoje, o Senhor tem me dito, na simplicidade da fé, o sacrifício já foi feito naquela cruz. O maior sacrifício, o maior poder foi manifesto naquela cruz para que nós estivéssemos aqui. Para que nós tivéssemos a certeza que Deus é conosco e que nenhum dos caminhos dele falha. E que nenhum dos caminhos dele vai nos levar à derrota. Que Deus é tão misericordioso e bom, que eu penso que Paulo também em algum momento temeu pela vida dele. Ele estava ali preso, mas a gente sabe que ele, no Espírito, ele era tão mais preso com o Espírito, com Jesus, que aquilo ali para ele, porque ele já havia sido preparado. E Deus confirmou e falou para ele, não se preocupe, persevere, continue firme no lugar que você está, porque ainda você vai se dar de frente com César. Quer dizer, mesmo que o barco afundasse, ele não ia morrer. Ele vai chegar aonde ele tinha que chegar. E nós vamos chegar aonde a gente tem que chegar. Amados, mas quando o barco está afundando, eu quero dizer para você, os ratos são os primeiros a pular. Os ratos pulam depressa para fora do barco. Muitos pulam e começam um movimento de um lado, um movimento do outro, e a conversa de um lado e a conversa do outro. A palavra diz que eles amarraram o barco, que eles fizeram tudo para que o barco não afundasse. Ainda que o Senhor tivesse falado, vai afundar. Ainda que afunde, você não pode, você não precisa, você não deve temer. Porque o Senhor falou que nada te acontecerá. Nada te acontecerá. E o que eu fico mais maravilhada é porque aqueles que andam no Espírito conseguem gerar frutos no Espírito no meio de um naufrágio. Conseguem demonstrar o fruto de perseverança, de fé, de calmaria, de bom conselho, de domínio próprio, dentro de um barco que está pronto a afundar. Porque Paulo manifestou isso quando ele foi diante daquele povo, com calma, equilíbrio. Ele teve que lidar com as próprias emoções dele, mas ele conseguiu demonstrar a presença do Espírito que estava dentro dele no meio daquela situação de naufrágio. Ele disse, amigos, calmem. Ainda que esse barco esteja condenado, ainda assim nenhum de vocês vai perecer e nada vai acontecer. Será que nós somos assim? Será que verdadeiramente, quando o barco está afundando, nós somos essa voz que apoia outros a não desistir? Ou nós somos a voz que empurra o outro para pular? Será que a gente reúne um grupinho e fala, eu estou saindo, porque aquilo ali vai afundar. Estou pegando as minhas bagagens, saindo de mansinho, porque aquilo ali vai afundar. Pois eu quero dizer para você, não vai afundar. Porque o plano perfeito de Deus é só um. Não existe plano B, existe plano A. Existem várias formas do Espírito realizar o plano A. E Ele vai realizar o plano perfeito de Deus. Na minha e na sua vida. E nós não seremos envergonhados. E a fé na qual você resolveu seguir e decidiu seguir, vai testemunhar sobre você. A palavra testemunha sobre nós e é verdade. Amados, eu tenho vivido isso na minha vida. O Espírito tem me ensinado, o Espírito tem me conduzido num lugar a andar no poder. A andar no poder, isso não é coisa fácil não, viu? Mas crescer dói.
Crescer em Deus, amadurecer dói. E a gente sempre acha que a gente está pronto. E a gente sempre acha que é melhor escutar a palavra do que ir ouvir do próprio Jesus, como foi Paulo aqui. Aqueles homens não ouviram o que Paulo tinha a dizer. Lá no começo do embarque, Paulo disse, é melhor que a gente não vá agora. Paulo era a própria voz de Deus dentro daquele barco. Mas no meio do tumulto da situação, nós preferimos ouvir homens, ouvir o que a multidão está dizendo, seguir a multidão e não ouvir a voz do Senhor. E a palavra diz que aqueles que saíssem do barco não sobreviveriam. Por quê? Muitas vezes quando as situações começam a ficar difíceis, a gente quer sair do barco. Porque quando as coisas começam a ficar escuras, quando aquilo que você quer não acontece, quando você não está sendo honrado da forma como você acha que você merece, você quer pular do barco. Às vezes você andou junto com aquele amigo a vida inteira e honrou aquele amigo a vida inteira. Basta ele fazer uma coisa para você, pular do barco. E não adianta, amados. Se você pular do barco, você vai morrer. Morrer, que eu digo até enfraquecer. Não te tire do lugar aonde Deus tem te plantado. Porque se foi Deus que te plantou, árvores não se mudam de lugar sozinhas. Árvores não se teletransportam. Então, se você tem sido plantado no lugar, permaneça neste lugar. Porque quando o jardineiro fiel, resolver que ele vai te tirar de um lugar para o outro. Mas não vai cair nem uma gotinha de terra. Ele te leva de um lugar para o outro. E você é plantado em outro lugar, em outro solo. E nada de ruim te acontece. O problema é que na hora que o barco começa a afundar, a gente sempre tem uma voz. E é incrível porque a gente fala, mas eu tenho uma palavra para pular do barco. É incrível. Jesus amado, como eu escuto isso? Não, eu vou sair. Eu tenho uma palavra para pular do barco. Será que você tem mesmo uma palavra para pular do barco? Será que não é as suas emoções? Ou será que não é a sua carne brigando com o seu espírito? Sai deste lugar, como é que você vai fazer? Que você vai ficar neste lugar aguentando essa humilhação? Como o Hudson disse aqui, briga, reivindica seus direitos. A sua alma diz, reivindica. Vai atrás. Não, amados. Os que andam no Espírito esperam silenciosamente. Outra situação de barco foi Jonas. Quando Jonas viu, não tem jeito, o que ele fez foi dormir lá no sol, porque ele sabia, não tinha de brigar, não tinha como mais fazer nada. A situação agora era descansar e aguardar o livramento do Senhor. O Espírito Santo jamais falha, ele não falha. É incrível. Aprenda a se calar perante as situações. Aprenda a ouvir a voz que está dentro de você. Te encorajando a permanecer, a lutar, a perseverar. O que o Senhor quer que você persevere. Esses dias eu ouvi algo que eu falei, Jesus, peguei essa. Por que tem gente vendendo ouro e está pobre? E tem gente vendendo lixo e está rico? Aleluia! Porque com certeza esse irmão teve uma palavra. Com certeza esse irmão está andando debaixo daquela palavra. E ainda que ele esteja vendendo lixo, mas ele vai prosperar. Porque ele tem uma palavra. Independente do que você foi chamado para fazer na terra. Eu quero te dizer que aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai prosperar. Porque você carrega o Espírito Santo de Deus com você. E como Paulo, que venceu todas as batalhas, apedrejamento, venceu naufrágios, tantas situações, porque andava no Espírito, ouvia a voz e era um homem preparado. A Bíblia diz que eles jejuaram. Perderam até a fome, né? Eu acho que eu também perderia, né? Eu acho que eu também perderia até a fome. Mas chegou um ponto que Paulo disse, agora vamos comer.
Tamanha era o descanso daquele homem. O que ele fez? Ele quis levantar ali e fazer uma ceia, ceiar, comer o pão, tomar o vinho ali junto com aqueles irmãos. E eu creio que ele adorou ao Senhor naquele lugar, no meio daquela situação de ventos, de escuridão. A Bíblia diz, a palavra diz que era o tempo de outono. Devia ventar muito, irmãos. Quem conhece ali aqueles mares ali da Europa, daqueles lá, sabe que são mares muito quentes, muito movimentados. Mares muito furiosos. Você imagina naquela época que não tinha tecnologia dos barcos que tem hoje, dos navios. Mas Deus, Ele é fiel. Ainda que você esteja em cima de uma tabinha, no mar, enfurecido. Ainda que você esteja ali, à mercê. Eu quero te contar que você vai chegar ainda que tubarões te cerque. Ainda assim você vai chegar naquela praia. Porque a palavra não mente. A palavra não volta vazia. O poder do Espírito não mudou. Não saia. O Espírito está me tocando para falar isso de novo. Não saia do lugar onde o Senhor tem te plantado. Se você é uma planta que tem sido podada, saiba que a poda é o sinal da aliança de Deus com você. Porque o Senhor sabe que você pode dar muito mais frutos do que já deu até aqui. E nos momentos de transição, na nossa vida, a gente passa pelas podas. Nos momentos onde Deus quer nos tirar de um nível e levar para outro, a gente passa pelas podas. Desistir é muito mais fácil que permanecer. Todas as vezes que eu permaneci em uma situação, Deus me honrou. Ainda que nessa situação eu fosse envergonhada, eu fosse humilhada. Nós precisamos saber, entender o momento de ser humilhado. Eu creio que nesse processo, esses homens aprenderam a ser humildes. Porque quando você está dentro de um barco que não tem o que fazer, que você vai afundar, não tem como você levar nada. Nada que você juntou aqui na terra e nada que você quer juntar. Não tem como. Você vira pianinha. Você fica pianinha, ó. Menino, você fica humilde. É rapidinho o negócio. Né, Beth? Você fica assim, ó. Pianinha. Jesus faz parece ser um mistério. O orgulho, a soberba, vai tudo pelo ralo. Aleluia! Porque o Espírito Santo de Deus só tem esse objetivo de nos transformar por dentro. De mudar a nossa maneira de pensar, de mudar a nossa maneira de agir. As nossas crenças, aquilo que a gente considera importante. Não! Jesus falou que vidas valem mais do que coisas para mim. Por que a gente perde tanto tempo olhando para si, para as nossas necessidades, se tem outros precisando de nós, das nossas palavras, daquilo que a gente tem para dar? Ontem a gente fez um café comemorativo aqui, depois eu ministrei à tarde na Assembleia de Deus Redenção. E naqueles 2 lugares o Espírito me disse, Faliula, realmente nós não vamos planejar 2019, porque isso é responsabilidade do Senhor. Nós temos uma palavra, nossa responsabilidade é só crer e Ele é responsabilidade de realizar. Mas o Espírito me diz que em 2019, aqueles que verdadeiramente andam no Espírito e mergulham nessas águas, vão tirar até a roupa do corpo para dar para o irmão. Você sabe por quê? Porque o amor vai ser tão forte, tão forte, tão forte. O amor de Deus no seu coração, no seu espírito, vai ser tão forte que você não vai conseguir ver o seu irmão passar necessidade. Aleluia! Quando a gente passa por momentos assim, que você vê todo mundo pulando do seu barco, te abandonando, tchau, bye bye, até mais. Você entende que você não vale nada. O que vale é a presença do Senhor na sua vida. E todo o tesouro eterno que Ele tem colocado dentro de mim e de você. Ele é tão bom que Ele nos dá tudo de melhor. Ele não nos deixa faltar nada. Nada, mais nada, mais nada.
Nem dentro do barco. Você começa a ter que jogar tudo fora dentro desse barco. Vocês viram, né? Eu penso que dentro desse barco vai bolsa da Louis Vuitton. Vai tudo quanto é coisa que vai sendo jogada fora dentro desse barco. Para esvaziar, porque o negócio tem que ficar leve. Mas o que mais pesa nesse barco é o orgulho. É a soberba. É a maneira como você olha para o seu irmão e se julga melhor que ele. É aquilo que você faz às escondidas, que você acha que ninguém vê, mas o Senhor vê. É esse tipo de coisa que o Senhor quer que você jogue fora desse barco. É o momento de transição no qual você está passando. Ele prospera, amados. Isso é princípio. Ele não muda princípios, jamais. Ele prospera. Prosperidade é princípio de Deus. É dar e receber. Há princípios que não mudam, que são os princípios de caráter, de bondade, de lealdade, de bom comportamento, princípios de honra, princípios de dar e receber. Em todas essas coisas, o Senhor faz com que a palavra se realize na nossa vida. É tempo de nós voltarmos a esses princípios de Deus e deixarmos ser regenerados segundo essa palavra. Chega deste evangelho raso. Deixa o Senhor te levar para as profundezas do mar. Deixa o Senhor te levar para o meio da tempestade. Não tema se você estiver no meio da tempestade. Quero te dizer que Ele não vai deixar que nada de ruim te aconteça. E a Bíblia diz aqui, amados, que aquele barco, depois de tantas coisas, depois que tudo foi tirado, o desnecessário foi tirado de dentro daquele barco, Paulo estava ali cumprindo um propósito, porque até preso o homem cumpria propósito. Porque aqueles que andam no Espírito não são desperdiçados em nada. Aonde quer que você esteja, o Senhor vai te usar. Então, ande preparado. Ande preparado no Espírito. Porque aonde quer que você vá, o Espírito vai te usar. Aquele barco chegou. Aleluia, próximo daquela praia. E todos aqueles homens chegaram em terra firme. E nenhum deles sofreu dano algum. Deixe com que o Senhor troque as velhas estruturas. Deixe o Senhor terminar de rasgar esse odre velho. Porque o novo não vai suportar nessa embalagem velha. Você está sendo regenerado segundo a vontade do Espírito. Todos os dias nós somos regenerados no Espírito. A oração em línguas, ela tem esse poder de acelerar esse processo de regeneração. Porque a palavra diz que a gente não fala a homens, a gente fala com Deus. E quando a gente fala com Deus, Ele faz direitinho em nós tudo aquilo que nós precisamos. As mudanças que a gente precisa para alcançar o plano perfeito dEle. Deixe o Espírito Santo de Deus te transformar. Use a mesma fé que você tem para entrar dentro de uma concessionária e comprar um carro sem entrada. Use essa mesma fé para deixar o Senhor te transformar. Porque a gente acha tão fácil comprar coisa, adquirir bens, mas a gente acha tão difícil deixar o Espírito nos tratar, para a gente usar menos a nossa língua. Para a gente fazer menos coisas prejudiciais ao irmão. Para a gente agir com mais amor no Espírito. É muito mais fácil ouvir do profeta, né, Hudson? Gente, eu conheço gente que passa o tempo todo ligando. Tum, 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 tum. Liga para um, liga para outro, liga para outro, liga para outro. Liga para outro, liga para outro, liga para outro. Acha muito mais fácil, é muito mais fácil. Escutar palavras que massageiam o ego, né? O diabo adora massagear egos. É uma coisa que o diabo mais gosta, é massagear nosso ego. Pensa tanto que ele gosta. Jesus não.
Jesus, ele vem, e ele vem com aquela pá profunda. O Espírito vem com o amor dele, naquele vento suave, vibrando, mas arranca ali por dentro. E aí você se torna um odre novo para receber aquilo que Deus tem de novo para você. Você não vai receber o novo de Deus para você, enquanto você não se render o suficiente na presença do Espírito. E eu te aconselho, se disciplina a orar em línguas. Se disciplina a orar em línguas. Amados, eu não sou diferente de vocês, não. Eu tenho me disciplinado. Eu tenho sido disciplinada pelo Espírito. O Weber fala comigo, mas é o Espírito que me disciplina e me dirige. E são os frutos que estão me levando, e o próprio Espírito que está me levando neste lugar. De orar mais, de me disciplinar mais. Porque verdadeiramente, amados, eu tenho 41 anos de idade. Eu não quero mais ser aquela velha pessoa. Eu não quero mais viver em velhas estruturas. Coisas que funcionaram para mim e para você antes, não vão funcionar mais agora. Porque você está passando por um novo nível de fé, um novo nível no Espírito, um novo nível de situação, de conhecimento, de entendimento. E quando a gente não entende, a gente não usufrui daquele que Deus tem para nós. Provérbios diz que buscar o conhecimento, o entendimento, o discernimento, mais do que se busca o ouro e a prata. Então, de nada adianta, amados, o pastor Weber vinha aqui nesse púlpito trazer palavras de conhecimento, palavras de fé, se você não se deixar ser moldado por dentro. Se você não deixar com que essa palavra te transforme, você não vai conseguir gerar os frutos nos quais essa palavra foi lançada para gerar. Ele não é invasivo, ele não invade ninguém. Então aproveite o dia de hoje para você decidir se render. Não desistir, não pular do barco. Se comprometa a não pular do barco, porque Deus vai te honrar. Eu tenho visto Deus honrar esta igreja em cada detalhe. Porque muitos não desistiram. E eu quero dizer uma coisa para vocês, aqueles que não desistiram. Amados, esses terão uma recompensa diferenciada. Porque a Bíblia diz, a Bíblia falou aqui em Malaquias, eu li para vocês, a diferença dos que servem e honram, dos que servem e dos que não servem e desonram. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Que você possa sair daqui hoje entendendo tudo o que o Espírito quer fazer com você a partir de hoje, toda essa semana. Que você se deixe ser curada nesse fim de ano. Que você se deixe ser transformado nesse fim de ano. Que esse restinho de ciclo leve com ele tudo o que precisa ser levado. Que você seja fortalecido pelo Senhor, pela força do seu poder. Amém? E que você, ainda que gemendo e chorando, volte carregando os feixes. Porque ainda que a gente faça, amados, coisas para o Senhor, em obediência, gemendo e chorando, como diz a palavra. Mas a palavra também diz que você vai voltar, e eu vou voltar, carregando os feixes. Então há tempo de chorar e tempo de sorrir. E eu creio nisso. Amém? E sobre a vida de vocês, há uma bênção. A bênção do Senhor, na qual ninguém pode tirar. Você carrega a marca da presença do Espírito Santo. Que isso não seja banalizado na sua vida. Que você não seja mais um cristão, que se diz cristão, mas não é. Mas que você verdadeiramente seja um homem e uma mulher, que é marcado pelo Espírito. Amém? Pai, em nome de Jesus, canta labaçoi, decante lá, che canta labaçoi, chamanai, deixai, foi na maia, cante alabaçoi, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, tu jamais falhas, Pai.
Fortalece-nos, ó Pai, para que nós continuemos firmes na caminhada da fé, Senhor. Que nós não nos desfalecemos, Pai, perante as lutas, perante as situações, Pai. Mas que nós estejamos com os nossos olhos fixados em Ti. Oh, cantalabaçoe, quando a fraqueza, Senhor, a tristeza, a angústia tentar nos levar para o lugar, Pai, que não é o lugar do Senhor para nós. Que o Senhor nos leve para perto da sua cruz, Pai. Que o Senhor nos lembre, Jesus, do seu sacrifício naquela cruz, Pai. Relembre-nos, ó Pai, do seu sacrifício todos os dias das nossas vidas. Para que isso seja, Pai, como uma candeia acesa, para nós continuarmos firmes no caminho. Pai, eu quero agradecer, Pai, por a vida de cada um que aqui está essa noite, Senhor. Quero agradecer, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Por coisas que ainda nós não vimos, mas que a nossa fé celebra, porque sabemos que o Senhor é fiel. Aleluia. Pai, quero agradecer, Senhor, pela semana maravilhosa que eu e os teus filhos, e o pastor Eber, já temos, Pai. Em nome de Jesus, pela força do teu poder, Pai. Que os teus filhos possam viver, que eu possa viver experiências extraordinárias e sobrenaturais com o Senhor. Pai, não porque nós somos bons, mas porque a sua presença está em nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entra nos corações, aleluia, e faz aquilo que o Senhor planejou fazer antes da fundação do mundo. Que nós sejamos preparados para cumprir o propósito no qual o Senhor tem conosco. Amém? Glória a Deus, amém.